tenha voz e vez. Entre em contato com as nossas linhas comerciais para saber como é que pode cooperar com esta obra através do número 85 28 28 800, 85 28 28 800, e você também pode se conectar através das nossas linhas online no Facebook da Mega Televisão, e você pode assistir os nossos conteúdos através do Facebook. Também pode assistir os nossos conteúdos através do Facebook, é assim, do Reverendo JC Maloa. Pode nos seguir através também das nossas linhas de Facebook, assim podemos conversar sobre estes tópicos e aprofundamos mais assuntos que têm que ver com a teologia e com o conhecimento bíblico. Coloque todas as suas questões aí no Facebook, nós vamos controlamos o tema através das nossas redes sociais, vamos buscar lá as suas perguntas e trazer aqui para serem respondidas. Por isso, e porque começamos com um ligeiro atraso, queremos nos desculpar, mas sabemos que você está aí, você que é o nosso fiel telespectador, fica aí conosco e nós vamos entrar logo diretamente para o tema, cumprimentando aqui o apóstolo Daniel Baruano. Muito boa tarde, apóstolo. Muito boa tarde, Reverendo Maló. Que Deus abençoe por esta oportunidade de estar aqui e de ser convidado. É uma honra, sempre quando você nos convida, nós nos sentimos honrados. Muito obrigado. Hoje vamos conversar sobre um tema complexo, pois não? É isso. Apóstolo, este tema, eu sei, aliás, eu pude ter acesso a uma brochura que escreveu sobre este tema, não é? Sobre o poder. Eu acho que a brochura tinha como tema, qual era mesmo o tema a problemática do poder. A problemática do poder. Foi com muito gosto que eu li o seu, não sei se vou chamar aquilo de brochura, livro, mas tem conteúdo para livro. Sim. Faz parte do livro, como ser útil na igreja local. Tá certo. Sim. Quando é que poderíamos ter o privilégio de ter isso como livro? E, graças a Deus estamos a trabalhar com uma equipa, então daqui a pouco vamos passar aqui para apresentar este livro. Maravilha. Mas vamos conversar sobre poder. Eu vou começar mesmo por ler Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29, a Bíblia diz e ensina aqui, respondeu-lhe Jesus: erais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Apóstolo, o que é o poder? Antes de responder sobre esta questão do o que é o poder, de acordo com o que o reverendo acaba de ler, certo, no livro do Mateus 22, 29, então, porque eu estava a pensar, a escrever sobre o poder, é uma preocupação depois de ler a Bíblia no livro do Mateus, capítulo 24, versículo 24, e acho que o reverendo pode nos ajudar, que estamos a conversar juntos para fazer essa leitura. Então, é aí que eu comecei a ficar preocupado acerca desta problemática do poder. Sim. Então, o poder é complexo e vasto. Então, nós como crente, nós devemos entrar mais um pouco em profundeza para compreender essa palavra e o perigo desta palavra hoje em dia nas nossas igrejas e na igreja da última hora. Muito então, bem. se nós compreendemos isso, vai nos ajudar. Vai nos ajudar. É por isso, lendo Mateus capítulo 24, Sim. versículo 24, não sei se o reverendo pode ajudar. Mateus 24, 24, a Bíblia diz e ensina: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, não é uma brincadeira, não é uma coisa tão simples. E a palavra disse, vai aparecer falsos profetas e Cristo. Sim. Então, por que esta palavra Cristo? Porque esta palavra Cristo significa que vai aparecer as pessoas que vão operar poderosamente com sinais e milagres até no ponto de seduzir os eleitos. Okay. Então, o eleitos não é qualquer pessoa. O eleitos não é um crente fraco, o eleitos é um crente comprometido com Deus. Okay. Ele vive de acordo com o propósito de Deus. Certo. Mas por causa da manifestação
desse poder, mesmo um eleito, se possível, pode ser seduzido. Então isso é Jesus. Então eu venho aqui falando deste assunto para ajudar os eleitos, para ajudar os crentes, para ajudar os filhos de Deus como se comportar na última hora e como descobrir realmente o poder que a igreja precisa. Ok. E Mateus 22, como acaba de ler, Sim. Jesus responde, então Jesus lhes esclareceu. Estão errados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a primeira coisa aqui que é muito importante é o conhecimento das Escrituras. Então, não tem como mergulhar no rio de conhecimento da palavra de Deus sem viver o poder de Deus. Então, aqui, Jesus começa a dizer, não, se você acredita no poder sem palavra, você está errado. E se você acredita na palavra sem poder, também isso é errado. Ok. Então, como filho de Deus, nós devemos compreender uma coisa muito importante, que deve ser a base da nossa crença ao que concerne o poder. É o conhecimento da palavra de Deus, do verbo que nós estamos a falar. Então está a dizer assim que o poder ela tem que andar de mãos dadas com a palavra. Certo. Ok. Porque o poder sem a palavra é a magia. É a magia. E hoje em dia, a possibilidade de encontrar os mágicos operar no meio dos filhos de Deus. Ok. E eles não dão valor à palavra de Deus. Ok. Eu já presenciei muitos homens de Deus dizendo que não, Deus me chamou só para profetizar, Deus me chamou só para operar na dimensão do sobrenatural, a palavra é para os doutores, é para outros, mas eu é o poder. Então isso está errado. Está muito errado. Não, faz sentido, porque se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, todos aqueles que operaram no sobrenatural, eles tiveram uma certa capacitação. Mesmo Paulo, que era já uma pessoa versada nas Sagradas Escrituras, quando ele foi chamado, ele mesmo diz que ele passou por um processo de ensino, pelo próprio Cristo no caso concreto. Mas há sempre uma doutrinação, vamos assim dizer. E se nós olharmos também para o Antigo Testamento, os profetas e todos os outros que operaram no Antigo Testamento, nós nos apercebemos que essas pessoas eram muito apegadas à palavra. Havia uma relação muito intrínseca entre eles e a palavra. E como eles mesmos estavam naquele momento, vamos assim dizer, a serem instruídos por Deus e também a fazerem as escrituras através das suas ações, tudo aquilo que eles faziam era com base na palavra de Deus. Isso. Então acho que até aqui nós estamos mesmo muito alinhados. Mas a questão que nós estamos a colocar no princípio é o que é o poder, e eu acho que estamos a levar até lá, pois não? Sim. Sim, vamos continuar, apóstolo. Vamos chegar até a descobrir mesmo o que é o poder. Certo. Então muitas pessoas talvez podem pensar que somos contra o poder de Deus, a manifestação do poder. Não somos contra, porque nós sabemos desde Gênesis, Deus manifestou o poder. Sim. E a palavra de Deus disse no livro do Gênesis capítulo 1, e Deus criou os céus e a terra. Mas mais tarde, o Jeremias, profeta, ele vem nos revelar que é pelo poder e pela força que Deus criou os céus e a terra. Então, Deus criou como? Pela palavra. E ele falou e as coisas aconteceram. Ok. Então, o homem de Deus, antes de definir o que é o poder, nós devemos primeiramente voltar à palavra, a viver a palavra, a acreditar na palavra, a andar na palavra, pensar na palavra, dormir na palavra. Isso é muito importante, que o nosso coração seja cheio da palavra. É assim que nós vamos viver o conteúdo da palavra, é o poder. Este poder é uma capacitação, o poder é uma força para fazer grandes coisas que ultrapassam a inteligência, que ultrapassa o conhecimento do ser humano. Já está a definir o poder. Sim. É isso mesmo que nós estamos a ver aqui. O que nós escrevemos, que o poder
é a capacidade de impor a sua autoridade e de produzir efeitos. Isso é o poder. Ok. Então, de uma maneira geral, então, se nós continuamos a ver, o poder é uma palavra originária do grego. Ok. Você sabe que se chama dunamis, que significa dinamismo, milagre, capacidade, força, potencialidade e virtude. Ok. Então, estamos a falar sobre isso. Está certo. Sobre Apóstolo, peço para ficar mesmo muito próximo ao microfone. Sim. Captamos bem. Sim. Oh, glória a Deus. Estou a repetir? Sim. Então, estamos a falar sobre o poder. Sim. Falamos que o poder é uma capacidade Sim. de fazer grandes coisas, Sim. de impor a sua autoridade, de fazer milagres. É o dinamismo, é a capacidade, força, potencialidade e virtude. É sobre isso que estamos a falar hoje. É essa palavra que traz problema na igreja, que traz problema no mundo e no meio de nós que se chamamos pentecostais. Satanás tem poder. Sim, Satanás tem poder. Então, se Satanás tem poder, nós temos aí, porque a Bíblia fala aqui do poder de Deus, a palavra e o poder de Deus. Qual é a extensão do poder de Satanás? Então, Satanás é uma autoridade. Sim. Satanás tem poder para fazer muitas coisas, grande mesmo. E hoje em dia, se o povo de Deus, se a igreja não tem discernimento, que é o produto de conhecimento da palavra de Deus, porque há um discernimento que eu dou e o discernimento que é o produto de conhecimento da palavra de Deus. Então, se o reverendo, como eu sei que você é uma pessoa que gosta muito da palavra, e por isso a sua emissão se chama Verbo, então, só com conhecimento da palavra, sem profecia, sem mexer a cabeça, sem fechar os olhos, você vai ser capaz de descobrir que estas coisas não são de Deus. Ok. Esse poder não é de Deus. Mas se nós vimos na Bíblia, no livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 13, a palavra não fala disso, sobre o poder do diabo. Ok. Se podemos fazer esta leitura. Apocalipse? Apocalipse quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Apocalipse 3:3. A Bíblia diz, ensina, Apocalipse 3:3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Apocalipse 3. 13, né? 13. 3:13. 13. Ah, ok. Ah, é português, né? É 13. 13. Ok. Diz assim. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Isso. Isso vem do diabo. Ok. Está a entender? Ok. A realizar sinais, prodígios, até fazer descer o fogo do céu. Ok. Então nós não estamos a ignorar o que é o diabo. Sim. É por isso estamos a falar para ajudar o povo de Deus a discernir o poder de Deus e o poder do diabo. Ok. Então, se mesmo vamos ver no livro do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Sim. a palavra continua a dizer que ele vai fazer sinais, que ele vai manifestar o seu poder, ele vai fazer proezas, grandes coisas. Ok. Então, estamos num mundo onde o povo está agitado, estamos num mundo onde a maioria das pessoas, por causa do problema, da dificuldade, do sofrimento, já não presta atenção a conhecer Deus na sua palavra, Ok. mas ele quer a demonstração do poder Ok. para saber que é ali que Deus vai resolver os meus problemas. Ok. Nós podemos aqui, talvez em poucas palavras, dizer que, de acordo com aquilo que é a definição de poder, é esta capacidade, este dinamismo, esta proeza vinda da parte de Deus para influenciar, transformar, demonstrar a capacidade e a visibilidade da ação de Deus de acordo com as circunstâncias
que se seguem. Mas eu quero trazer aqui levar-lhe a fazer uma reflexão que está no livro de Pedro. Talvez para entrarmos um pouco mais profundo no tema, não é? A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro aqui nos leva a duas vertentes. Ele coloca poder na dimensão daquilo que foi o testemunho que eles deram da majestade de Deus, mas ele traz aqui um outro, parece-nos que leva-nos aqui a uma reflexão sobre uma outra forma de poder que mais se parece com aquilo que ele chama de fábula, de acordo com esta versão da Nova Versão Internacional que aqui foi lida. O que seriam estas fábulas que Pedro está aqui nos referindo? É isso que a palavra diz, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizeram conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. João Ferreira de Almeida, deixa-me ver como é que ele coloca. Sim, João Ferreira, porque isto é o verbo, nós sempre vamos a Sagradas Escrituras. Ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. É assim como ele coloca aqui. Mas sim, nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Sim. O reverendo fez uma pergunta de saber se Satanás é poderoso. Sim. Nós respondemos que sim, Satanás tem poder. Mas Deus é mais poderoso. Satanás tem poder, mas Deus é o poder. Certo. Então, Satanás, quando ele quer manifestar o seu poder, ele sabe a primeira coisa, como brincar com a inteligência do povo. Okay. Como brincar com os sentimentos do povo. Como brincar com o desejo do povo. Como brincar com as palavras e sinais. É isso que um dia estávamos numa igreja e um homem de Deus começou a pregar, posso dizer homem de Deus, desculpa dizer isso, começaram a pregar. Depois ele disse: agora estou a ouvir a voz de Deus que está a me dizer que a partir de agora todo mundo vão começar a rir e a dançar. E quem vai rir e vai dançar, aquele ali já está qualificado para ter um milagre hoje. Então imagina esta astúcia, esta inteligência no meio do povo de Deus. A unção do riso. Não vai deixar ninguém sem rir, nem sem dançar. Então Satanás usa uma maneira tão inteligente para manifestar o que ele chama poder. E o povo sem conhecimento entra nesta armadilha. É por isso o apóstolo Pedro disse: nós viemos para vos fazer conhecer. Para vos fazer conhecer. É outra palavra, para abrir o vosso entendimento, para compreender o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o poder que o apóstolo Pedro está a falar é um poder que opera com um objetivo bem determinado. Okay. Mas hoje em dia, há pessoas que manifestam o poder sem objetivos. Sem objetivo. É só para chamar a atenção do povo, desviar o povo e deixar o povo não se preocupar com a palavra, mas com o que eles viram. Ok. Apóstolo, se nós lermos esta passagem de Pedro um pouco mais para baixo, no versículo 20, né, ela diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Como é que o homem faz para ter este poder? Como é que o homem de Deus, o que é que o homem de Deus deve fazer para ter o poder? E nós temos aqui uma outra questão, talvez vou juntar e pode... Nós temos aqui, este tema foi trazido aqui, mesmo porque nos parece que nos dias de hoje, quando se fala de seguir a Deus,
conota-se isto muito a seguir o homem de Deus. As pessoas estão mais preocupadas em olhar o homem do que propriamente a Deus. E a pergunta que vem logo a seguir é: qual é o poder que esse homem tem? O que este homem faz? Em que este homem pode me ajudar? E partindo disso, as pessoas vão ou seguem aquele a quem eles acham que vão fazer coisas mirabolantes. Se você é um pastor, um pregador de palavra, e você não manifesta o dom de operação de milagres, vou colocar o dom de operação de milagres, e nós sabemos, apóstolo, que o dom de operação de milagres não é algo que a pessoa acorda um dia e diz: eu vou ter o dom de operação de milagres. É algo que tem que se buscar, e é um trabalho muito profundo de conexão com Deus. E não depende de homem, depende da vontade de Deus no ministério deste homem. Faz com que muitos homens de Deus até busquem este poder em fontes que não sejam divinas. Nós sabemos que os profetas, alguns apóstolos, alguns homens de Deus, eles têm procurado este poder de Deus de todas as maneiras, precisamente por causa desta procura do povo pelo poder, e eles querem demonstrar que têm algum poder e vão buscá-los em sítios, em lugares que em nada abonam aquilo que são os objetivos das Sagradas Escrituras. É por isso que hoje nós temos homens de Deus que fazem pactos satânicos. Nós aqui neste debate estivemos a definir o conceito de igreja. E nós estivemos a dizer aqui que não é igreja o local onde está alguém que é idólatra ou que está alguém que se rege por qualquer aspecto que seja fora das Sagradas Escrituras. É sinagoga, é instituição religiosa, mas não é igreja. Porque o que nós temos visto nos dias de hoje é que temos curandeiros de fato e gravata dentro da igreja entre aspas, de instituições religiosas, e chamam estas instituições religiosas de igreja. E o verbo está aqui a definir claramente que não é igreja quando temos indivíduos que não se regem pela palavra de Deus em instituições religiosas a chamarem-se de pastores. Mas nós verificamos isto, nós observamos que temos pastores que, por exemplo, entram em cabanas, buscam poderes e trazem-no para instituições religiosas para poderem atrair pessoas. Tens ali pactos que são feitos e esses indivíduos precisam de sacrificar porcos, cabeças de porcos, cabritos e outras coisas. Enterram isto dentro da igreja para que pessoas possam entrar dentro da igreja. Outros, sim, para que estes poderes possam fluir, eles precisam de dormir com mulheres virgens, com uma constância. Inclusivamente no seu artigo falava também sobre isso, eu pude ver ali alguns aspectos, como por exemplo, beber antes de pregar, e até dava testemunho de um amigo seu que falava sobre isso. Temos a questão dos anéis, as pessoas têm que ter anéis de pactos para poderem operar. Temos aí, por exemplo, ungir as mãos. Tem pastor que não pode orar com o seu... o crente da igreja, sem antes passar o óleo nas mãos, e estes óleos nós sabemos que têm conotações demoníacas, porque muitos deles simbolizam o veneno da serpente, não é verdade? Sacrifícios de sangue que são feitos, questões como quartos consagrados. Eu já vi, isto aqui mesmo existe, igrejas que têm cabanas, são terreiros, terreiros de macumbaria. Alguém entra na igreja e é levado para um determinado terreno, onde lá é profetizado. Dentro da minha congregação, uma jovem que veio, ela entra na igreja e ela começa a manifestar, ela manifestava e tudo mais. Era uma manifestação sutil. Para quem não conhece a presença do Espírito Santo, até podia pensar que aquela irmã
era cheia do poder do Espírito Santo, porque ela falava em línguas, depois tinha ali uns espíritos de profecia e tal. Senta aqui, menina, vamos conversar. E depois, na conversa, eu percebi que na congregação de onde ela vinha, usavam ela para profetizar. O pastor desta igreja, desta congregação, tinha ela como uma profetisa lá. E quando entravam pessoas, ela fazia consultas a estas pessoas que entravam na igreja e ela falava sobre a vida das pessoas e tal. Apóstolo, não foi preciso tocar a cabeça dela para começar a manifestar. Quando comecei a orar com ela, ela começou a vibrar espíritos malignos ali. E foi um processo de libertação que levou por aí quase 6 meses a orar com ela. Depois da libertação dela, ainda foi preciso fazer um acompanhamento na vida dela, porque aquilo era algo que realmente estava muito forte na vida desta pessoa. Dormir com homens, nós temos exemplos. Isto até é uma prática do curandeirismo. Sim. Os curandeiros homens são acometidos por um espírito afeminado que faz com que eles tenham que dormir com outros homens para poderem manifestar estes poderes. E nós estamos a encontrar isso também dentro das igrejas, pastores que se envolvem com homens para que isso possa... Alguns até chegam a levar as suas mulheres e entregarem a estes macumbeiros para que eles tenham poder. Quer dizer, eu levar minha mulher, dormir com alguém, para depois, quando eu for dormir com minha mulher, eu ter poder. Infelizmente, isto está a acontecer. E temos aqui a invocação de espíritos marinhos. Dentro desta coisa de invocação de espíritos marinhos, temos pastores que com uma constância precisam de viajar para Congo, para Nigéria, para Zimbábue. A maior parte deles preferem Nigéria, gostam muito de Nigéria. E vão lá, voltam com óleos, misturam sei lá onde, metem isso em águas e depois fazem rituais que não são consagrados pelas Escrituras. Eu estava aqui a fazer um panorama desta questão da busca de poder. E isto é por quê? Porque o povo quer chegar na igreja e ouvir o pastor dizer: Can I prophesy? Yes, Papa, prophesy! Não é? E o pastor ali começa a dizer: você é isto e mais aquilo. Can I prophesy? Yeah, Papa, let's prophesy! E o povo vai vibrando com aquela atmosfera e não sabe de onde é que vem este poder. A questão que eu coloco, apóstolo, é esta mesmo. Glória a Deus. Como chegar ao poder de Deus? Tendo em conta este cenário que nós aqui fomos descritos. Porque, olha, para quem, por exemplo, para um nécio, alguém que esse pastor ontem, ele começa o ministério 2, 3 meses depois, ele fica tentado. Ele diz: não, mas pastor, eu não estou a operar. O que é que se passa comigo? Eu acho que alguma coisa não está bem. E logo vai ter aí com um desses profetas e procura saber: mas eu gostaria de também fazer o que o Senhor faz, ter uma igreja cheia e tudo mais. E é aí onde eles são apresentados essas práticas e por em diante. Apóstolo, como nós podemos verificar estas coisas? Eu acho que a questão foi colocada de forma muito, muito lata. Eu vou sair aqui um intervalo para quando nós voltarmos o apóstolo atacar estas questões que foram colocadas. Pode ser? Sim, sim, sim. Caro telespectador, você já pode perceber que esta segunda parte do programa O Verbo vai ser profunda, porque nós vamos entrar para aspectos que têm que ver com poder e realmente o que está a acontecer dentro das igrejas. Nós queremos, através das Sagradas Escrituras, trazer respostas e assim nós entendermos o que é poder de Deus e o que não é. Por isso fica ligado e depois deste intervalo nós continuaremos aqui a falar sobre power. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz.
Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução, nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 85282800. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Você que está nos acompanhando aí a partir do Facebook, as suas questões, as questões colocadas foram anotadas e já foram passadas também ao apóstolo Marwan, ele que vai responder a questão que colocamos antes mesmo de ter saído ao intervalo. Apóstolo, o tempo é seu. Muito obrigado, reverendo. Nós queremos responder acerca de busca do poder. Certo. Isso é uma coisa muito importante. Estamos no livro do 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Ali tem duas versões que estão muito importantes. Se o reverendo pode nos ajudar a fazer esta leitura. E vamos responder, porque hoje em dia muitas pessoas se preocupam em buscar o poder. Outros a sair de uma igreja humilde, uma igreja simples, Sim. com santidade e temor de Deus, e estão a ir buscar o poder. Então vamos ler lá para compreender isso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. E todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é uma coisa muito importante. A manifestação do poder de Deus não são para aqueles que não são filhos de Deus. A primeira coisa, nós devemos ter a certeza se esta pessoa que trabalha, que opera no sobrenatural, que opera com poder, realmente foi chamado ou não. Realmente é um convertido ou não. Realmente é um filho de Deus ou não. É por isso, bem amado, vocês todos que estão nos acompanhar, não adianta bater palma ou se apegar com um homem que você não conhece a dimensão da sua fé.
a dimensão da sua santidade. Como que ele se converteu? Ele é um novo, ele nasceu de novo ou não? Então, se você não tem esta convicção antes de acreditar no poder, para meditar. Porque a palavra de Deus começa a nos revelar que Cristo é o poder de Deus. Então, se Cristo é o poder de Deus, automaticamente, todo sítio que nos foi apresentado para ir buscar o poder está cancelado. Porque o poder não está num sítio determinado. O poder não está em Congo, não está no Nigéria, Malawi, Zimbábue, não. O poder é Cristo. A definição bíblica. Cristo é o poder de Deus. Se você quer experimentar o poder de Deus, a primeira coisa, você deve estar em comunhão com o dono do poder. Isso é pela fé em Cristo. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente o poder de Deus está disponível para operar na sua vida. Isso não precisa pagar dinheiro, isso não precisa ser ungido, isso não precisa fazer aliança com um certo homem que se chama homem de Deus. Não. Até por falar nesta questão de homem de Deus, o pastor Shauk, nos comentários aqui no Facebook, ele estava a dizer que a partir do momento que este homem faz pactos satânicos, ele automaticamente deixa de ser homem de Deus. Concorda? Automaticamente deixa de ser homem de Deus, mas ele vai se tornar um instrumento para prestar serviço ao reino, mas ele não faz parte do reino. É por isso, no último dia, os outros vão se apresentar dizendo, em teu nome, expulsamos os demônios, em teu nome, em teu nome. E ele disse, nunca vos conheci. Significa o quê? Que conhecer Deus não é fora da sua palavra. Quem conhece a palavra, conhece Deus. Então, a manifestação do poder que está baseado sobre a palavra é isso que a igreja precisa. Falar de Cristo, pegar a Bíblia, ir para uma instituição religiosa, sentar, servir, etc., não significa e nem faz dessa pessoa, seja o tal de pastor que vai lá, ou o crente que frequenta esse lugar, alguém com conexão com Deus. É uma pessoa que está a prestar serviço. É como o diabo. O diabo, ele presta serviço a Deus em um certo momento. É como o faraó. Diz, faraó, eu vou fazer que o faraó tenha um coração endurecido para que ele manifeste a minha glória. Então o faraó não era servo de Deus. Estava a prestar serviço ao reino de Deus. Deus pode usar qualquer pessoa. Claro. Deus pode usar uma pessoa louca. Deus pode usar uma pessoa bêbada. Então não é isso que revela a nossa intimidade com Deus. Na verdade, até a Bíblia fala de um profeta, Balaão. Balaão era conhecido por tudo aquilo que ele falava, aquelas maldições que ele lançava, aconteciam. Isso. Mas ele não era um profeta de Deus. Isso, para acrescentar, reverendo. Veja só no Isaías capítulo 6, versículo 2. Sim. A palavra de Deus disse, depois da morte do rei Osias, sim. eu vi Deus sentar no seu trono. Eu vi os querubins. Eu vi a glória. Quem estava a ver isso era Isaías. Sim. Mas Isaías, em que dimensão da vida que ele estava a ver essas coisas? E quando você vai descer, ele vai dizer, ai de mim, porque sou uma pessoa perdida. Uma pessoa perdida, mas estava a ver o trono. Uma pessoa perdida estava a ver os querubins. E ele disse, eu tenho lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo impuro. Então Deus, ele pode manifestar a sua graça para qualquer pessoa, mas não é isso que te aproxima dele. E ele diz, ai de mim. Muitas vezes nós podemos ver alguém operar no sobrenatural, fazer cair as pessoas, trocar água, se transforma em cerveja, ou cerveja se transforma em água. Então nós começamos a bater palma que ele é um homem de Deus. Não, a primeira coisa, o que é mais importante, cada pessoa que opera com o poder de Deus,
antes de se deixar influenciar com o palmo do povo, devo voltar por si mesmo e olhar para o seu coração. Realmente estou em conexão com Deus ou não? O indivíduo, a pessoa que Isso. tem que ter relação com Deus. Isso é muito importante. Mas tem muitos aí que aparentemente até parece que tem, porque eles apresentam uma imagem toda de religioso. Mas por detrás, bom, nós que somos espirituais e que temos o dom de discernimento de espíritos, nós conseguimos ver, porque não há conexão espiritual, conseguimos ver, não, isto aqui não é. Sim. Mas para alguém que está à procura de um sítio para congregar, ele não vai conseguir logo a priori, porque ele veste exatamente como o apóstolo Barbante. Bíblia. E quando ele está nas câmeras e tudo mais, ele apresenta uma imagem de santidade e por aí fora. Mas como é que nós vamos fazer esta distinção? Como é que vamos saber que não, este indivíduo aqui alguma coisa não está bem? Para uma pessoa que não tem um conhecimento aprofundado e não tem, como é que ele vai fazer essa distinção? Sim, graças a Deus. É por isso, quando vamos descer, quando vamos começar a enumerar tipo de poderes e as suas manifestações, é ali nós vamos descobrir essa aqui é de Deus, essa aqui não é de Deus. Então, para continuar a responder de onde vamos buscar o poder, nós vamos ver no livro do Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz, contudo, se podemos ver esse Atos dos Apóstolos, capítulo 1:8, já estou lá. A primeira coisa, nós já falamos que o poder não está num lugar determinado, o poder está na nossa conexão com Deus. Cristo que está na nossa vida, Ele que determina o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo vai descer, você vai receber o poder. Está a entender? Não é quando você vai beber, não é quando você vai mergulhar num rio de Nigéria, não é quando você vai dar um beijo a um archbishop, não sei quem, ali você vai receber o poder. Não. Diz o Espírito Santo, ele vai descer. Quando ele desce, você vai receber o poder de Deus. O poder é o quê? É a manifestação de Deus na vida do seu povo. E essa vida está baseada sobre o conhecimento da palavra, sobre a santidade, sobre a humildade e sobre... São os frutos, né? Sim. Do Espírito Então, Santo. sem isso, nada do poder. Sem isso, o poder vai ser contrário. Você não pode estar a manifestar frutos que não são do Espírito Santo e ao mesmo tempo estar a dizer que tem poder. Um indivíduo que tem problemas de ira, um indivíduo que tem problemas de... um indivíduo que tem problemas de castidade, não, vamos lá usar outro termo, que tem, um indivíduo que tem problemas de mulheres, mulherengo, ele gosta de mulheres, ele é pastor, mas está metido com as meninas do canto coral e por aí fora. Um indivíduo mentiroso, e que sobe no púlpito e começa a fazer manifestação de poder. Nós temos que logo verificar qual é a fonte desse poder. É isso que está a dizer. Sim, reverendo. Você é está... preciso que os frutos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem esta vertente. O Espírito Santo produz frutos. E o poder é consequência destes frutos. Isso, reverendo. Acho que Deus vai nos ajudar para compreender muito mais este assunto. Certo. Então, voltamos para eu continuar a responder. A palavra de Deus diz que você vai receber o poder do Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês e sereis minhas testemunhas. Aqui, quero tirar um ponto muito interessante. Quando o poder de Deus desce na nossa vida, desce na vida de um ministro de Deus, esse poder não nos leva somente a uma vida da prosperidade. Esse poder nos leva a ser testemunho de Cristo. Muito e você sabe mais que ninguém que esta palavra testemunho significa mártir. Significa as pessoas que estão disponíveis para morrer, disponível para ser insultado, disponível para andar de chinelo, mas pregar o evangelho sem roubar dinheiro do povo. Mas como é que vai ser testemunho alguém que está preocupado com casa, piscina, carro, está sempre a exibir aí os materiais, não tem como. É daí que nós esse nem quer morrer, esse quer viver. É daí que nós começamos a descobrir já
quem tem o poder de Deus e quem tem o poder do diabo. Isto é forte. Porque o poder do diabo consiste em o quê? O poder do diabo consiste a revelar a glória, a revelar as riquezas, Deste a mundo. revelar coisas deste mundo. Exato. Isso é o poder do diabo. Mas o poder de Deus consiste a converter o povo e preparar a eles para a vinda de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro disse: nós viemos para vos fazer conhecer o poder de Cristo e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje em dia, há muitas pessoas, quando eles estão buscando o poder, eles não buscam o poder para pregar, para convencer os incrédulos, para acreditar que Deus existe. Não, é para organizar a vida deles. Está a entender? Para ter carros, para ter isso. Eu me lembro um dia, estava no Machibombo, no Chapa, né? Estava no Chapa. Uma irmã me encontrou ali e diz: apóstolo, você está a andar de chapa. Eu disse: o que que muda aqui? Disse: não, você é um homem de Deus. Eu disse: por ser homem de Deus, eu devo estar onde outras pessoas estão, para compreender qual é o sofrimento dos outros. Está a entender? Então, se o poder começa a te dar uma classe da distinção em relação aos outros, isso não é o poder. O poder do diabo nos coloca acima, mas o poder de Deus nos coloca no meio do povo. Não, aí depois tem aquela questão de Jesus Cristo dizia que aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que sirva, aquele que se humilhe. E nós temos visto que os que buscam esta questão de poder, elas exaltam-se muito. A sua presença é sempre pomposa. Ele precisa de ter o fato mais caro, precisa de ter o melhor carro, ele precisa de se sentar nos melhores lugares, ele precisa de apresentar uma imagem de prosperidade. Não abre carro, tem que ter alguém motorista ali para abrir carro. Agora até já temos guarda-costas e tal. Aí, eu lembro que certa vez, eu vou contar isto, eu fui a um encontro, era a inauguração de uma igreja, e estava lá um pastor. E eu fui ao encontro do pastor para cumprimentar, porque já lhe conhecia. E cheguei no pastor, o pastor estava sentado, eu ainda não tinha sentado. Eu cheguei e toquei o pastor no ombro do pastor. Como está, pastor? É alguém que eu conheço. Como está, pastor? Vieram dois guarda-costas, não, um dos guarda-costas tinha dois guarda-costas. O guarda-costas veio ter comigo e me puxou para o lado. Eu disse: pastor, não pode tocar no homem de Deus. Não posso tocar no homem de Deus, eu conheço, é uma pessoa, não vou dizer das minhas relações, mas é alguém que eu conheço, como é que não pode tocar? Não, são regras, tem que haver um afastamento com o homem de Deus. Estávamos num encontro de pastores, mas aquele pastor não podia ser tocado. Está a entender até que ponto é que nós estamos a levar esta questão de poder para uma dimensão muito carnal. Quer dizer, o poder vamos lá, o crescimento, a manifestação da graça de Deus naquele indivíduo está a colocá-lo numa dimensão de exclusão. Ele agora já tem status. Ele agora, para ser atendido, precisa de um aparato, de uma burocracia e por aí fora. Já não é alguém acessível, porque até os guarda-costas e outros mais vão barar o encontro com o homem de Deus. Em alguns casos, apóstolo, nós sabemos disso, alguns casos, para você falar com algumas pessoas, precisa de pagar. Tem que trazer um envelope primeiro para ser atendido. Esta dinâmica, estas coisas acabam denegrindo a igreja. Né? O reverendo, tudo isso eu sei que a base é que Jesus disse: você está errado porque você não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas olha só, no Salmo 147, versículo 5, sim. Nosso Senhor é soberano e tremendo. O seu poder infinita, sua sabedoria. Estão a entender? Então aqui nós vimos Deus poderoso e sábio. Então nós sabemos que a sabedoria é uma porção da divindade de Deus na vida do homem para gerir o poder. Porque o poder é uma capacidade para fazer grandes coisas. O poder é uma capacidade para fazer grandes coisas. Então você deve compreender que quem tem o poder de Deus, ele sabe como usar o poder de Deus e por que usar o poder de Deus.
Deus não pode manifestar o seu poder na sua vida, na minha vida, só para fazer espetáculo. Só para fazer rir as pessoas, só para convencer as pessoas que eu sou o homem de Deus do momento. E o poder, se o poder começa a te exaltar no meio do povo, até te separar dos teus amigos, colegas, irmãos da sua igreja, deixa-te dizer a verdade que aquele poder é satânico. Porque é Satanás que está acima. Quando Satanás se acha poderoso, ele sobe. É por isso a palavra de Deus diz: eu vou subir. Eu vou estabelecer o meu trono acima. Orgulho. Mas escuta a manifestação do poder de Deus. Na primeira dimensão, Deus fala com Moisés: eu vou aparecer na monte. A montanha começou a tremer, havia fogo. O povo disse: não, nós não vamos conseguir ver este Deus. Fala com ele. Deus disse: ok, eu vou descer de novo. É o poderoso Deus que está a descer. E ele desce, diz que eu vou entrar no tabernáculo, no lugar santos. E o povo disse: não, nós não estamos a conseguir ver esse Deus, só o soberano sacerdote, o sumo sacerdote. E Deus disse: não, eu vou descer de novo. E ele vai descer já para nascer. Como que? Emanuel. Olha ali, na palavra de Deus disse: ele é Deus poderoso, é maravilhoso. E essa palavra maravilhoso significa poderoso. Sim. Significa aquele que opera milagre. Mas ele vai descer até ser Emanuel. Ok. Entende? Então, o mesmo Deus que apareceu na monte, o mesmo Deus que desceu no lugar santos, o mesmo Deus que vai usar o corpo para ser o servo, e ele não parou aí. E ele disse: eu vou descer, eu vou voltar. E ele volta como Espírito Santo, e ele vive conosco dia e noite. Você está na casa de banho, tomar banho, ele está contigo. O poderoso. Está a entender? Então, qual é esse poder que te afasta dos outros? Okay. Qual é este poder que coloca as pessoas para te defender, para não te tocar? Impossível. Isso não é o poder de Deus. Então nós devemos compreender. E a palavra de Deus disse: Deus é soberano e poderoso e sábio. Então, onde é o poder de Deus, a primeira coisa que nós vamos ter é a sabedoria. É a sabedoria. E a sabedoria consiste a honrar e a respeitar o homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Mas hoje em dia estamos a ver os jovens que se chama poderoso, quando quer fazer espetáculo, não olha a idade, não olha a vida das pessoas, não olha quem é mulher, quem é o homem. Pode falar a uma mulher: tira a calcinha ali, tira. E pode falar com uma mãe de 50 anos, de 70 anos, que você tem calcinha verde. Então, no meio do povo, imagina um pouco o poder ser respeito, ser sabedoria. Ser sabedoria, de facto. Está a entender? Então é isso que estamos a viver hoje. É complicado. Mesmo fazer libertação, desculpa para dizer isso, o meu ministério está baseado sobre a libertação também. Então, desde há muito tempo, Deus falou comigo que não mostra foto das pessoas que manifestam. Eu disse: por quê? Diz: você já viu um médico, depois de operar uma pessoa, abre barriga, depois tira foto? Diz: não, nunca ouviu isso. Se o médico respeita o povo, por que a igreja? Por que o ministro de Deus, que está em comunhão com o Deus soberano, o Deus que tinha pena de ver a nudez de Adão, e ele matou, crucificou, sacrificou a ovelha para tapar a nudez. Agora, hoje em dia, é complicado. Este aspecto que está a falar, até vou abrir um parênteses, porque também eu também tive a mesma revelação, né, da parte de Deus. Eu tenho muita dificuldade em filmar momentos de libertação dentro da igreja, pessoas a cair ou a manifestar demônios, porque realmente, em termos de ética, é um bocadinho realmente constrangedor. Os demônios, mas parece que é isso que faz mais publicidade, né? As pessoas querem mostrar estas coisas para demonstrar que realmente eu sou o homem cheio de power. Mas, apóstolo, nós vamos voltar na terceira parte com linhas abertas, que é para o povo lá em casa também poder contribuir e colocar as suas questões. Por isso, caro telespectador, nós estamos aqui a falar do poder, este aspecto que realmente tem atrapalhado muita gente. Eu tenho visto muitos homens que realmente têm um chamado genuíno da parte de Deus, mas que acabam desviando e caindo
por causa das tentações que esta questão do poder podem trazer. Satanás, ele conhece as ansiedades do coração do homem e ele pode vender-te o gato ou a lebre pelo gato, como costuma-se dizer. Ele pode trazer-te aquilo que não é e você começar a adorar o que não devia na busca deste poder que somente é benéfico se vem da parte de Deus. Por isso fica aí conectado. Na terceira parte nós vamos entrar ainda mais profundo sobre isto e vamos também abrir as linhas para que você possa interagir conosco. Por isso, até já. Mega TV, voltamos já. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. A cada dia que chega, a cada noite que chega, você precisa de uma palavra de motivação para iniciar a sua jornada e preencher o seu dia. Eu sou o pastor Feliciano Ash e estarei consigo aqui na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Seja bem-vindo de volta à terceira e última parte do programa O Verbo. Estamos aqui a falar sobre poder, este tema muito intenso. Nós vamos neste momento abrir as linhas. A linha que nós vamos interagir consigo, caro telespectador, é o 85 28 28 300. Eu vou repetir, 85 28 28 300. Vou pedir também a minha produção para colocar aí na tela, para que você possa entrar em contato conosco. Quando entrar em contato conosco, diga o seu nome, de onde nos liga e coloca imediatamente a sua questão, porque aqui trabalhamos com tempo muito limitado este. Voltando aqui ao nosso tema, e quando falamos de problemática do poder, e também foi descrito isso, que foi o artigo que tive o privilégio de ler, nós encontramos o poder em várias dimensões, em várias... O poder eterno do Criador, que é
que é o Gênesis 1, 3, Jeremias 10, 12. Temos o poder salvador interior, temos o poder evangélico, temos o poder glorioso, o poder ministerial, o poder espiritual, o poder enganador e por aí em diante. Nós podemos encontrar em várias vertentes, mas Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículo 18, e eu vou ler aqui, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Apóstolo, qual é o objetivo do poder de Deus? Glória a Deus. E o objetivo do poder de Deus, primeiramente, não é fazer espetáculo. Deus nunca vai usar o seu servo numa dimensão do poder só para o espetáculo. E vimos no livro do Gênesis capítulo 1, isso que nós estamos a chamar o poder eterno, o poder criador. Então nós vimos Deus usar o seu poder para criar coisas firmes e permanentes, para criar coisas grandiosas. Então, um homem de Deus, que Deus usa na dimensão poderosa, e ele deve, na sua igreja, na sua família, produzir coisas firmes. Um obreiro firme, uma mulher firme. Então, quando você entra na igreja, você encontra uma igreja firme, uma igreja sentada. Porque o poder não é só para agitar o povo, para mandar o povo a gritar. Oh, não. Não, o poder não é para o povo gritar. O poder não é para aquecer a igreja. Não, o poder é para produzir coisas grandiosas, coisas firmes. Um homem que entra na igreja morto, um bêbado, e depois de um momento, sem primeiramente ter o dinheiro, mas ele fica convertido. E ele começa a transmitir paz na família. Quando ele volta para casa, a mulher fica feliz que o meu marido voltou. Quando ele fala, as crianças estão ao lado, diz: Deus transformou o meu marido. Isso é o objetivo do poder de Deus. Porque aquele que não acredita nas letras vão acreditar na manifestação do poder de Deus para se converter. Não para ser fanático do pastor. Para ser fanático do pastor, não. Quando Deus manifesta o seu poder na igreja, a primeira coisa, a manifestação do poder de Deus, nos desconecta ao homem de Deus e nos conecta a Deus. Temos uma chamada em linha. Caro telespectador, boa noite. Boa noite. Peço para nos dizer de onde fala e colocar logo a sua questão. Sim, eu falo de Matize. Sim, Manica. Matize, Tete. Matize, sei. Sim, estou a ver da TMT. Certo, está vendo do Facebook. Certo, da TMT. Tá certo. Pode colocar a sua questão, por favor? É um tema interessante, é um tema que está me ajudar muito também. É um tema muito beneficente. Eu quero que continue este programa, né, a nos dar mais força, porque há muita mentira, há muita coisa que está na poeira, que não está sendo divulgada. Mas eu prefiro que as pessoas... Peço para aumentar um bocadinho o volume aqui dentro, não estamos a ouvir bem. Pode para falar um pouco mais alto também, se puder. Falar um pouco baixo. Sim, estamos a ouvir muito mal. Peço para aumentar o seu volume, a sua voz. A minha pergunta é: como eu posso saber que esse poder não é poder de Deus? Como pode saber se o poder não é de Deus? É isso? Sim, como posso saber? Também ficou assim a sua questão, como é que se chama? Pereira Xavier. Certo, Sr. Xavier, a questão ficou. Muito obrigado. Fique conectado à Mega. Apóstolo, pode continuar? A responder isso? Pode continuar com o seu fio de pensamento, nós vamos voltar a... Sim, é isso que estávamos a dizer, que o poder, vimos que Deus usou o poder para criar grandes coisas. Sim. Então, não fica feliz Sim. de assistir ou de permanecer num lugar onde a manifestação do poder só para a gente cair, só para a gente se rebolar no chão, só para a gente ficar curado, Sim. mas não há conversão do homem interior.
Sim. Não há mudança na vida espiritual. Ok. Isso não é. O poder de Deus, quando vem, é para transformar. A terra estava vazia e sem forma. Deus falou pelo seu poder e a terra já tinha forma. E as coisas começaram a germinar na terra. É isso que nós queremos ver numa igreja onde há manifestação do poder, antes do povo começar a comprar carros, antes do povo começar a testemunhar que eu casei, Deus me deu filhos, antes de tudo isso, nós queremos ver a conversão da alma, a mudança de caráter, de comportamento. Uma pessoa que entrou na igreja com problema, não dormia, bêbado, antes de tudo isso, antes de ter emprego, a pessoa começa a se alegrar da salvação. Isso é a manifestação genuína do poder de Deus na igreja. Sem isso, é duvidoso. Então, para ser convencido que isso é o poder de Deus, a primeira coisa, você deve ter o conhecimento que este homem é convertido. E a segunda dimensão, sabedoria. Já está a responder mesmo a pergunta de Xavier. Sim. Temos alguém em linha, caro telespectador. Caiu a linha. Sim, pode continuar. A sabedoria. Sim. Nós vimos que a palavra diz Deus poderoso e sábio. Então, tem outros jovens, outro ministro de Deus, você olha para ele, a maneira que ele trabalha, a maneira que ele faz as coisas. Sim, temos alguém em linha, caro telespectador. Peço para diminuir o volume do seu receptor, o seu nome, de onde nos liga e a questão. Sim, o seu nome, de onde nos liga a questão. Bom, eu acho que estamos com problemas com este telespectador. Pode continuar, apóstolo? Por isso o Romano diz, pois que Deus se pode conhecer, evidente, entre eles. Porque o próprio Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, as atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido observados claramente. Temos alguém em linha, telespectador, seu nome, de onde nos liga? Muito boa noite. Bom, não entrou, vamos, continua. Então diz, nós contemplamos a grandeza, o poder de Deus na natureza. Por causa do quê? Da perfeição. E nós vimos Jesus como um profeta poderoso e enviado de Deus. Ao lado dele tinha pessoas sem forma. As pessoas simples. As pessoas sem conteúdo espiritual. Certo. E o poder convertou a eles. E hoje estamos a falar do Pedro. Hoje estamos a falar de Mateus. Isso é o poder de Deus, o poder. Bom, temos alguém em linha, seu nome, de onde nos liga e a questão? Acho que também perdemos este telespectador. Podemos continuar, apóstolo. Estão a entender? Certo. Então, isso é a manifestação do poder de Deus. Sim. Isso é o poder de Deus na dimensão da criação. Deus cria coisas grandes. E nós sabemos que o homem de Deus tem esta capacidade de criar coisas com a palavra, porque a palavra cria. O poder carismático. Antes de... boa noite, caro telespectador. Boa noite. Não entrou. O poder carismático. Depois aqui temos o poder carismático e o poder ministerial. Estes dois precisam de necessariamente andar juntos? Sim, precisa de andar juntos. Porque Deus, quando chama uma pessoa, o que é ser chamado para Deus? Então, o ministério é o quê? O ministério não é outra que uma porção da divindade de Deus que opera na vida do homem para responder ao problema e preocupação do povo. Então o povo está doente, o povo não sabe discernir direita, esquerda, então Deus vai chamar. Eu fiz esta pergunta até porque, como sabe, nós temos muitas igrejas reformadas, em que a manifestação do poder de Deus lá não é numa dimensão, por exemplo, das igrejas pentecostais. Quando temos indivíduos lá que frequentam estas mesmas congregações e elas têm algum problema,
é notório que muitas das vezes acabam procurando outras alternativas, porque dentro da igreja o pastor ele não faz imposição de mão para expulsar demônios, etc., porque não é típico lá. Eu já cruzei uma vez com um certo indivíduo, ele era taxista, e estava levando para algum sítio, e eu fui metendo conversa, e ele me disse assim, é porque na minha igreja não manifestam demônios. E eu disse, o fato da tua igreja não haver manifestação de demônios não significa que não haja demônios lá, porque demônios manifestam em qualquer lugar. Então, caro telespectador, muito boa noite. Boa noite. Eu creio que estamos a ter algum problema aí com as ligações, né? Nós não estamos ouvindo, não estamos a apanhar aqui o retorno. Produção, peço para que resolvam isso antes de chamar. Boa noite. Boa noite. Bom, se estamos a ter problemas com linhas, é melhor que a gente corte e vamos terminar aqui a nossa conversa, né? Então, esta questão do poder ministerial e carismático, daí colocar o pastor cujo poder não é manifesto na sua vida. Há chamado na vida desse indivíduo ou não é necessário? Reverendo, esta questão é muito importante. Eu acho que, de acordo com Efésios capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz: fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada, conforme a atuação do seu poder. Então, por ser ministro, reconhecer que eu sou ministro de Deus, automaticamente nós devemos usar o poder de Deus. Porque o próprio ministério já é a manifestação do poder de Deus. Entendeu? Então, se há um pastor que não acredita na manifestação do poder de Deus, então ele também não pode acreditar que ele é pastor. É complicado. Está entendendo? É como um mecânico de viatura, né? Um mecânico de viatura, mas ele também não acredita que uma pessoa pode conduzir carro. É complicado. Pastor, a grande preocupação que o povo tem lá em casa com esta questão do poder, e o telespectador Xavier, ele colocou esta questão, porque é claro que já fomos respondendo durante o debate aqui, mas esta pergunta parece que volta a ressoar na cabeça das pessoas. Como realmente, assim de uma forma muito concreta e concisa, temos alguém que está a fazer manifestação ou exibição, não sei como é que eu vou chamar isto de poderes. E esta manifestação, ela acaba suscitando curiosidade nas pessoas. Vou, não vou, é ali que devo ir, não devo ir. Se o apóstolo tiver que dar um conselho aqui final em relação a este aspecto, que conselho é que deixaria às pessoas lá em casa, as pessoas que estão nos assistir aqui, que estão nos ouvir falar de poder, qual é o conselho que deixaria ficar para o pessoal de casa? Procuram estes homens com estes poderes? Como é que buscam? Como é que seria aquilo que, vamos lá assim, o resumo desta conversa que nós tivemos aqui? Bem, amado, deixa eu dizer a verdade. A primeira coisa, antes de acreditar no poder, na manifestação do poder na vida do apóstolo Daniel Baruani, a primeira coisa, você deve acertar o seu relacionamento com Deus. Isso é a primeira coisa. Certo. Muito importante, acertar o seu relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que não têm nada a ver com a palavra, com a santidade, que não tem nada a ver com a salvação, que não tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo, mas o que eles procuram é a manifestação do poder. Essa manifestação do poder não é para fortalecer a fé, mas é para resolver problemas deles. Entende? Então, se você vai com esta dimensão, nunca o teu espírito vai te convencer que este aqui é o verdadeiro, este aqui é o falso. Não, porque você já foi vencido pela preocupação carnal da sua vida, que te deixa a buscar Deus, mas a buscar a solução. Ok.
É por isso havia um povo que estava a seguir Jesus, não para ouvir a palavra, mas só para que Jesus multiplica pão, que Jesus transforma água em vinho. Mas ele disse, não, você volta hoje, sou eu o pão. E os outros fugiram. Embora, mas não os apóstolos disseram, não, nós não temos... Eles estavam lá pelos, pelos sinais, os outros foram embora. Nós não podemos nos afastar de ti, porque és tu que tem a palavra da vida. Okay. O Pedro não diz, és tu que tem os milagres, que tem o poder. Não, a palavra da vida. Então, escuta bem, amado. Quando você entra numa igreja, o que te preocupa muito mais é viver o poder, não sede da palavra. Isso já é duvidoso. Ok. Agora, para vamos lá assim dizer, eu queria evitar usar o termo homens de Deus. O programa O Verbo acaba também aqui nos colocando em saia justa, porque nós vamos definindo aqui termos, nós vamos definindo aqui o que é igreja, o que é homem de Deus, etc. E começamos a ter algum aperto em relação a usar algumas terminologias. Mas eu vou deixar passar desta vez. O que dizer, por exemplo, para os homens de Deus que, por alguma razão, foram buscar poderes em sítios duvidosos? O que é que nós podemos, que conselho é que nós podemos passar para estes, ou aqueles que não estão com a sua fé ou o seu poder fundado nas Sagradas Escrituras? Alguma oportunidade de arrependimento? Que palavra, que exortação é que o apóstolo pode trazer para este segmento? Agora estamos a falar de líderes religiosos. O que é que nós podemos dizer em relação a estes? É um pouco triste, porque eu vou dar isso com um exemplo mais concreto de uma pessoa que era meu amigo, que já morreu. Então, era um amigo assim, depois, de repente, ele viajou. Quando volta, reverendo, ele voltou com uma dimensão carismática, com poder, com profecia, e em pouco tempo ele comprou 4 prados, carros grandes de luxo, terrenos, e tinha um povo, quase 1000 membros na igreja. Então ele morreu algemado e foi enterrado quase maluco, porque ele foi buscar o poder fora da palavra de Deus, fora da comunhão com Deus, fora da santidade. Bem, amado, não existe um sacrifício para além da santidade, para além da humildade diante do trono, para você receber o poder. Todo o poder que é condicionado pelas coisas materiais, como dinheiro, amuleta, anel, relações sexuais, dormir com os virgens, ir mergulhar no rio, passar a noite no cemitério, no monte, colocar no altar. Todo esse poder tem fim, e o seu fim é vos perder, vos levar numa dimensão de desgraça. Okay. Não perca o tempo, o céu ainda está disponível, Deus ainda está operando. Você volta para Deus, acerta o seu relacionamento com Deus, e você vai viver o sobrenatural neste mundo. E a palavra de Deus disse, Deus disponibilizou o seu poder ao seu favor. Então o poder de Deus está em evidência. Deus quer que você acredite. Deus quer que você acerte a vossa vida. Tá. Tá sim. Tá sim. Alô? Tá. Alô. Posso participar? Sim, quero participar. Eu queria perguntar... Sim, eu quero perguntar a esse apóstolo, o poder de Deus se manifesta nos sinais? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Sim. Sim, é tudo?
Alô? Então, todos aqueles que pregam Sim, estamos a ouvir, o pode Evangelho continuar. de Deus convertem as almas e não há a manifestação de sinais. Então, alô? Sim, estamos a ouvir, pode continuar. Então, significa que aí não há o poder de Deus? Alô? Certo. Não sei se entendeu a questão, apóstolo? Sim, se não há manifestação de sinais, significa que não há o poder de Deus. Se acho que foi essa questão que colocou. A manifestação de sinais vis-à-vis o poder de Deus. Se não há manifestação de sinais, há poder de Deus ou não? Acho que é essa a questão, pois não? Acho que foi essa a mesma questão. Tá certo. Muito obrigado. Ficou aqui anotado a sua questão. Apóstolo, em 1 minuto, talvez terminar esta sua fala e tentar responder a este telespectador. Sim, eu estava a falar sobre a manifestação do poder de Deus, não é? Sim, em relação aos homens de Deus. Em relação aos homens de Deus, eu gostaria que os homens de Deus, no início eles começaram bem. A maioria de todos aqueles que se perderam, no início eles começaram bem. Mas às vezes, muitos homens de Deus não entendem o objetivo do Evangelho. Certo. Por que Deus nos chamou? Deus nos chamou para responder à preocupação do povo, para responder ao sofrimento do povo. Escuta bem, amado. Deus respondeu à preocupação do povo de Israel que estava no Egito antes de Moisés ser profeta. Está a entender? Então, o que preocupa Deus é a preocupação do seu povo. Então, como Deus não pode descer no mundo físico sendo um Deus espiritual, e ele vai responsabilizar o reverendo Maló, ele vai responsabilizar um pastor. Então, quando Deus nos responsabiliza, significa que tem algo em nós que ele colocou para resolver o problema do povo. Então, se nós começamos a nos preocupar para estabilizar a nossa vida, nós começamos a nos preocupar para que a nossa vida seja uma vida boa. Certo. É aí que nós vamos entrar numa coisa errada. É aí que nós vamos procurar coisas que não glorificam a Deus. Certo. E como finalidade, há sempre desgraças. Já vimos muitos que já morreram, já vimos muitos que já não se fala hoje. Na minha terra, no Congo, tinha um, quando ele prega, quando ele opera sinais, reverendo, você não vai acreditar. O culto ali começava às 15, mas às 8, às 4, já tinha muitas pessoas. E ele operava no sobrenatural. Mas hoje que estamos vos falar, é maluco. Não tem crente, não tem igreja. Porque ele queria ajudar Deus para reunir o povo. Não ajuda Deus. Ninguém pode receber de uma outra pessoa o que não lhe foi dado do alto. Muito bem. Muito bem. Caro telespectador, este foi o programa em que falamos sobre o poder. Talvez aqui fazendo uma deixa em relação aos objetivos do poder de Deus. Eu vou tentar resumir aqui em 2 aspectos que eu gostaria que você aí em casa se apegasse neles. O poder de Deus sempre e necessariamente nos levará à adoração a Ele. Ele nos levará a uma perspectiva de olharmos a Ele como Todo-Poderoso, na sua plenitude e na confiança que devemos ter diante do nosso Deus. Quando determinado poder nos tira desta perspectiva, quando nos leva ao homem, nos leva a idolatrar o homem, nos leva a objetos, nos leva a qualquer que seja o cenário fora o cenário de Deus, este já não é mais o poder de Deus, é Satanás operando aí, é o engano. E aí está algo muito sensível, porque o Satanás ele vem de forma enganosa. Ele não vai aparecer aí com chifres, não vai aparecer aí com uma imagem que nos assuste. Ele vai aparecer com a imagem de quem é cordeiro, quando na verdade é um lobo. E outra questão é muito importante que também pode ficar nesta fala,
é que o poder de Deus, ele nos leva também necessariamente à salvação. Não temos poder de Deus se não estamos salvos, se não estamos na perspectiva de estar conectado a Deus. É por isso que a palavra é o poder de Deus, a cruz é o poder de Deus, Jesus é a manifestação visível deste poder. Por isso, nós estamos aqui neste programa o Verbo admoestando a você aí em casa, a todos aqueles que nos ouvem, a voltar para Deus, a voltar para as Sagradas Escrituras, a voltar para o Verbo, pois sem o Verbo, sem a palavra, sem Cristo como prioridade em nossas vidas, todo o poder que a gente pode almejar, todo o crescimento, todas as riquezas não fazem nenhum sentido. Nós não estamos aqui para acumular nesta terra, tudo isto é passageiro. A Bíblia fala de homens que acumularam muito, Nabucodonosor. A Bíblia fala de outros homens, fora a própria Bíblia, a história fala de muitos homens que tiveram muito poder, muita autoridade, que foram muito famosos e hoje eles estão embaixo da terra. De nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Voltemos para Deus, voltemos para as Sagradas Escrituras, voltemos para a palavra, e é isto que o Verbo quer demonstrar a todos. Que Deus abençoe a si e a sua família, que guarde a si e a sua família. Aqui, eu e o apóstolo queremos liberar uma palavra de bênção, de gratidão a Deus por estar aí deste lado, por poderes ouvir esta palavra. Arrependa-se se tiver que se arrepender, volte para Deus, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, coloque-se de joelho e neste momento de quarentena, procure o conhecimento da palavra e de Deus, que com certeza Ele vai se manifestar na sua vida. Não é necessário que você procure homens com carisma estranho, não é necessário que você viaje, que você vá aí aos rios para fazer pactos, não é necessário que você procure coisas obscuras, não é necessário que você entre em uma palhota ou que você faça pactos de sangue para que Deus se manifeste na sua vida. Aceite Ele como seu Senhor e Salvador e busque na presença de Deus aquilo que é o objetivo dele para a sua vida, que com certeza Ele vai se manifestar na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Até quinta-feira nós vamos dar continuidade a isto, vamos continuar a falar sobre o poder de Deus e nesta vertente nós entraremos para a questão do carisma deste poder. Nós vamos falar aqui sobre aquilo que é a manifestação do poder carismático de Deus. Na próxima terça-feira, às 17 horas, você vai ficar aí para falarmos sobre o poder parte 2, pois temos certeza que vamos ter muitas questões vindas do seu lado, não podemos atender aqui as chamadas, por isso voltaremos a tocar sobre este assunto na próxima terça-feira, às 17 horas. Fique conectado.